Pronto, gravando. Bom dia, bons dias, tardes, noites e madrugadas. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre figuras de linguagem, figuras de retórica, com um subtipo específico, que são as figuras de construção, também conhecidas como figuras de sintaxe, tá? Vocês já devem ter escutado muita gente falando sintaxe, né? Existe, muita gente fala assim, mas a ortoépia correta, a forma correta de pronunciar é sintaxe. Tudo aquilo que tem a ver com a estrutura gramatical dos períodos, né? Como que as coisas se encaixam no sintagma da frase, da oração, do período. Então, as figuras de construção têm a ver com mexer nessas peças. Por isso que eu trouxe aqui para a gente começar um poema do Drummond, que foi colocado de uma forma aqui como se fosse um Lego, que é bem interessante para a gente pensar essa ideia da construção da linguagem, né? Então, todas essas figuras de construção, elas vão se caracterizar por algum tipo de modificação na estrutura gramatical, seja ela uma inversão, uma repetição ou uma omissão dos termos que dela fazem parte. Então, as três grandes paradas aí são essas mesmo: inversão, repetição ou omissão de termos, criando efeitos de sentido, criando efeitos musicais. E mesmo, é interessante que a gente perceba isso, não é só na poesia, não é só na música, nós estamos no cotidiano o tempo inteiro nos utilizando de figuras de construção na nossa fala. Vocês vão entender bem isso na nossa aula de hoje. Vamos aqui para introduzir com esse poema muito conhecido do Drummond, muito polêmico também, até hoje muita gente tem um nariz um pouco virado para ele, porque ele brinca com a simplicidade da construção do poema, né? Por isso que é um poema tão marcadamente modernista, publicado em 1928 na revista de Antropofagia, e depois no livro Alguma Poesia, 2 anos depois, né? Ele brinca exatamente com a simplicidade da construção poética, há uma aparente simplicidade, né? A repetição exaustiva de um verso que vai sendo invertido, mas ao mesmo tempo, a partir dessa simplicidade, ele consegue passar alguma mensagem que pode ter profundidade a depender da benevolência do leitor, né, do interesse do leitor em refletir sobre essa mensagem, claro. Se o leitor fica com o nariz virado, não vai encontrar profundidade nenhuma. Então, aqui nessa brincadeira do Dedé Laurentino, ele transforma o poema numa montagem de Lego. E diz assim: vai, Carlos, ser Lego na vida, o que já é uma intertextualidade com outro poema muito conhecido do Drummond, que é o poema de Sete Faces, né, que ele diz ser gauche na vida, né? Gauche, ser esquerdo, ser estranho, ser algo deslocado, né? Então, esse poema aqui, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Percebam as legendas, as cores, exatamente os tijolinhos do Lego. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse é o poema do Drummond. E aí, a partir dele, a gente consegue perceber as inversões que ele faz, né? Qual seria a ordem natural dessa frase. Tinha uma pedra no meio do caminho. E ele já usa esse tinha, esse verbo ter, no lugar do verbo haver, que é extremamente popular, né? Porque aqui a construção culta seria havia uma pedra no meio do caminho. Mas ele já vai pela oralidade, pela construção popular, porque o modernismo vai por aí, né, que é buscar a língua brasileira e não a língua portuguesa, né, a língua brasileira. Então, tinha uma pedra no meio do caminho, e aí ele vai brincando com essas inversões, né, com esses hipérbatos, pequenos hipérbatos. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí omissões, né, tem verso que é apenas tinha uma pedra. Isso já é uma elipse, ele já está omitindo uma coisa que já foi dita. Então, dentro desse pequeno poema, a gente tem várias figuras de construção acontecendo, né? A gente vai ver agora essas figuras passo a passo. A primeira delas
e que está na nossa fala cotidiana o tempo inteiro é a elipse, para que a gente não fique repetindo termos que já foram ditos, que não são necessários, que podem ser subentendidos pelo contexto, né? A omissão de um termo na oração que seja facilmente identificado pelo contexto ou por já ter sido anteriormente enunciado ou sugerido. O próprio sujeito elíptico, né, que nós usamos o tempo inteiro, já vem daí, né? Sujeito elíptico, sujeito oculto. Tem tantos nomes para esse sujeito, né? É uma briga dos gramáticos aí tentando ver o melhor termo, sujeito desinencial. Alguns, inclusive, vão dizer que nem deveria ser considerado uma elipse por ser tão comum. Mas, enfim, é uma elipse. Eu vou para a praia. Vou para a praia. Vou para a praia. Eu já fiz a elipse, a omissão do eu. Então, fica um sujeito elíptico. E a gente faz isso o tempo inteiro na nossa fala, né? Ninguém fica dizendo eu o tempo inteiro, porque o verbo, a desinência do verbo já diz que eu estou falando, que eu estou usando a primeira pessoa. Eu trouxe aqui um exemplo exatamente para que nós vejamos, eu e minha canetinha. Espera aí. Para que nós vejamos que essas figuras de construção não são específicas da poesia, eu trouxe um exemplo teórico e também para que a gente perceba logo uma relação que vai aparecer quando nós formos nos aprofundar na coesão. Porque estudar figuras de construção é, de alguma forma, também já estar estudando coesão, que é um dos fatores de textualidade que nós começamos a ver naquela videoaula, né? Esse exemplo vai voltar no próximo bimestre na aula específica sobre coesão, e aí a gente já vai fazendo o quê? A repetição espaçada do conteúdo, né? Então, olha aqui, a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente da de outro. Da de outro, complete as lacunas, como diria aquela atividade tão tradicional, né? Na fala, a gente não fala isso, né? A gente não se utiliza desse tipo de construção aqui, desse tipo de elipse tanto. Dependente da de outro, é até estranho na fala, né? Mas na escrita, sim. Para que eu não me repita interpretação, dependente da interpretação de outro o quê? De outro elemento, né? Eu vou fazendo essas omissões, para que eu não fique o tempo inteiro repetindo as mesmas palavras, porque elas já são subentendidas. Então, vejam quantas elisões aqui, ó. Um elemento pressupõe o outro elemento do discurso, e compreender essas lacunas é essencial para que a gente entenda o que está sendo dito. Isso é muito importante. Quando a gente está com dificuldade em compreender algum texto, façam esse rabisco aqui. O que está sendo omitido? Que termo é esse que está sendo omitido aqui? Isso vai facilitar a tua compreensão do texto. Um elemento pressupõe o outro elemento do discurso, no sentido de que esses elementos, né, não podem ser efetivamente decodificados, a não ser por recurso ao outro elemento. Olha quantas vezes a palavra elemento poderia aparecer aqui, e ainda bem que não aparece, porque senão ficaria um texto prolixo, né? Porque ele vai sendo omitido através das elipses. Na fala, a gente é muito mais redundante, porque é necessário, né? Na fala, se eu estivesse aqui só falando com vocês, essa construção ficaria rebuscada. Um pressupõe o outro, no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado, a não ser por recurso ao outro. Veja uma frase muito longa em que eu não repito nenhuma vez a ideia de elemento discursivo. Na fala, isso ficaria rebuscado. Na escrita, ainda mais uma escrita teórica, já é mais comum. Então, quando eu estiver diante de um texto que me parece rebuscado, um exercício interessante para entendê-lo melhor é ver que termos são esses que estão sendo resgatados, que estão sendo recursivamente mencionados, ainda que de forma elíptica, né? Beleza? Um outro tipo de elipse é a zeugma, que aí é uma elipse de um termo que apareceu recentemente e geralmente vinculada a um verbo, né? Alguns gramáticos especificam que a zeugma é específica da omissão, uma elipse verbal. Outros dizem que não, que sendo uma omissão de algo que apareceu recentemente, já pode ser considerado zeugma. Aí os gramáticos nunca chegam a um consenso sobre muitas coisas, não devemos nos preocupar sobre isso, tá? Aqui eu convidei o nosso querido Cauã para ler
este poema do Ferreira Goulart, que traz alguns exemplos de zeugma para a gente. E aí tem várias outras figuras de linguagem aí também acontecendo nesse poema do Ferreira Goulart. Cauã? Oi, bom Oh, dia. good morning. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estrangeiro e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Ferreira Goulart. Muito obrigado, Cauã. Esse poema Nada. traduzir-se vem exatamente, nos fala várias coisas, né? A gente pode até exemplificar o caso da Emanuela aí, né? Traduzir o Roberto Carlos no Matuê, né? Como que a gente faz essa, como que a gente equilibra Roberto Carlos e Matuê, né, Manuela? É exatamente isso, né? Esse poema tá cheio dessas antíteses, né? Também aqui, ó, todo mundo, ninguém. Então ele resgata algumas figuras de linguagem que nós vimos há 2 semanas, sobretudo as antíteses, né? Multidão, solidão. Mas aqui, como exemplo de zeugma, onde que a gente tem? Temos aqui, ó, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Outra parte é estranheza e solidão. Mas como eu já disse aqui, então não preciso dizer de novo, né? E aí eu faço disso um efeito poético, um efeito de sentido. Novamente, uma parte de mim é só vertigem, outra parte é só linguagem. Então, novamente, uma elisão, a gente pode considerar aqui que a elisão um zeugma, só do verbo, ou uma elisão de todo esse termo é só, né? E percebam que no zeugma, pode ser o zeugma ou a zeugma, na norma culta, precisa de uma vírgula, tá? Se eu estou omitindo um verbo que apareceu recentemente, no lugar desse verbo omitido, eu preciso colocar uma vírgula. Aqui o poeta não coloca, mas é uma licença poética. Muitos poetas fazem com a vírgula o que bem entendem, porque pensam na questão da leitura, né? Eu não vou colocar uma vírgula aqui porque eu quero uma leitura mais rápida nesse momento, já que eu quero uma pausa. Então os poetas brincam com as vírgulas. Mas num texto mais formal, mais prosaico, né? A zeugma sempre exigirá uma vírgula no lugar do verbo que foi omitido. Beleza? Vamos em frente. E agora os hipérbatos. Eu digo os hipérbatos porque nós temos aí alguns tipos de hipérbato. Quanto maior for a inversão dos termos no período, vai subindo aí a complexidade, a confusão, até a gente chegar na síntese, que é em grego exatamente confusão. Né? Então, hipérbato é a figura de linguagem em que ocorre a quebra da estrutura lógica do enunciado, e por isso também é conhecida como inversão. Então, nós temos aí outras figuras que também estão relacionadas com a inversão dos termos. Anástrofe, anacoluto e síntese. Vocês viram lá na nossa aula sobre o barroco, a nossa introdução da semana passada, que eu falo de um hipérbato no Bento Teixeira, na prosopopeia, né? Aqui a gente pode encontrar um hipérbato, vários, inclusive, no nosso hino nacional, né? Não por acaso tanta gente canta ele inventando várias partes, né? Porque é um hino parnasiano, é um hino muito rebuscado, muito complexo. Então, só o começo dele aqui, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é o sujeito? Quem foi que ouviu alguma coisa aí? Vocês sabem dizer? O povo? Eles? O povo não
escutou nada. A ordem direta aqui, gente, é as margens plácidas. Não, não foi o Brado que ouviu nada, o Brado foi escutado. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem direta. Então, qual será a figura de linguagem que está aqui? Daqui a pouco eu quero que vocês respondam. Mas percebam que quem escutou nesse verso o brado retumbante de um povo heróico foram as próprias margens plácidas do Ipiranga. Então, nós temos aqui uma outra figura de linguagem que é a personificação, a prosopopeia. O poeta personifica as margens do Ipiranga que estavam lá na paisagem e ouviram esse brado retumbante de um povo heróico, que na verdade foi só do imperador, não tinha povo nenhum gritando lá. Mas, enfim. E aqui a gente tem uma brincadeira nesse cartoon, né? Que é, de um lado, símbolos nacionais e do outro, a realidade nacional, né? Vamos em frente aqui para que nós entendamos essas diferenças, essas diferentes figuras de inversão, né? Vejamos a diferença prática através de um exemplo aqui. Eu decidi mudar de casa antes que as coisas ficassem mais difíceis. Então, aqui, ordem natural, ordem normal da construção em língua portuguesa. Sujeito, verbo, complemento. E aí, no complemento, pode vir vários adjuntos, complementos, objetos, etc. Então, todos são formas de hipérbato, tá? Mas a gente pode dizer aqui, ó, que uma forma desse hipérbato todas são formas que eu estou dizendo as construções que irão aparecer agora. Eu decidi, antes que as coisas ficassem mais difíceis, mudar de casa. Então, eu simplesmente puxei o trecho, né? Antes que as coisas ficassem mais difíceis, fiz uma transposição e coloquei aqui entre o verbo e o outro, né? Coloquei no meio da locução verbal, eu decidi, antes que as coisas ficassem mais difíceis, mudar de casa. Tranquilamente, né? A gente fala assim. Então, é um hipérbato bem tranquilo. Uma anástrofe, eu decidi de casa mudar, antes que as coisas ficassem mais difíceis. Então, eu transpus aí, decidi de casa mudar. Coloquei um outro elemento menor, separando a locução verbal, né? E criei assim uma anástrofe, elemento de casa determinado para antes do determinante. Decidi de casa mudar. Já ficou uma inversão mais estranha aos nossos ouvidos, né? Um pouco mais estranho. Um anacoluto. No caso do anacoluto, eu sempre puxo lá para frente da frase alguma coisa e vai acontecer uma quebra sintática bem aqui. A decisão. Eu decidi mudar de casa antes que as coisas ficassem mais difíceis. Então, há uma quebra sintática. Eu começo falando uma coisa, eu poderia até tirar esse eu aqui, por exemplo. A decisão, decidi mudar de casa antes que as coisas ficassem mais difíceis. Parece que o sujeito vai ser essa primeira coisa que a gente diz, mas aí depois entra uma outra pessoa, né? Sou estranho, mas é engraçado que a gente usa muito isso, né? Porque o nosso pensamento ele não se organiza sintaticamente de forma lógica. Às vezes eu começo quero falar de uma coisa, aí eu falo o assunto e depois é que eu faço a minha construção linguística e esse assunto não entra na sintaxe da fala. Por exemplo, aquela leitura, gostei muito dela. Normal, a gente está o tempo inteiro utilizando dessas tópicas, né? Puxando o assunto para o começo da frase, aquela leitura, gostei muito dela. Percebam que entrou um sujeito elíptico aí. Aquela leitura, eu gostei muito dela. Aquela leitura ficou deslocada na construção. E isso é um anacoluto. O tempo inteiro na fala, na verdade, a gente faz isso. A gente puxa o assunto para o começo. Não, Mirella, próxima semana. Hoje a gente está fechando com as figuras de linguagem. A gente puxa, então, o assunto lá para o começo e depois fala. Isso é o anacoluto, né? Percebam que ele fica com uma função sintática perdida aí, né? Aquela leitura, eu gostei muito dela. Gostei muito dela, já está completo.
aquela leitura vai ter que se encaixar aonde nessa frase, né? Foi substituída pelo dela, então gera uma confusão sintática razoável, o anacoluto. E aí a gente tem a síntese, que é muitos elementos realocados a tal ponto que a interpretação do enunciado fica comprometida, às vezes gera umas ambiguidades ali dentro, né? Muito utilizada a síntese pelos barrocos e pelos parnasianos também, para gerar efeitos musicais, efeitos de preciosismo linguístico, né? De casa eu decidi, antes que as coisas mais difíceis ficassem mudar. Aí a gente não fala assim, né? Caberia num poema épico camoniano, caberia num Camões, mas não na nossa fala cotidiana. Então, depois dessa pequena explicação sobre os 4 tipos, não queimem a cabeça de vocês tentando entender exatamente essas diferenças. São tênues, tá? São muito tênues, são formas de inversão, né? Formas de hipérbato, mas delimitar exatamente onde começa uma, onde termina a outra, não é matemático, não é tão lógico assim, tá? É só uma forma da gente se apropriar um pouco disso, conhecer essas novas palavras, esses novos palavrões, né? E aí, qual desses 4 palavrões, o hipérbato com certeza né? Mas qual desses tipos de hipérbato nós temos, no final das contas, no início do hino nacional? Será que é apenas uma anástrofe? Será que é um anacoluto? Ou será que é uma síntese? Alguém? Vocês viram a dificuldade, né, que nós temos em apenas identificar quem é o sujeito da oração. Quem ouviu o brado retumbante de um povo heróico? Será que foi o povo? Será que foi o brado? Será que é um sujeito indeterminado, né? Eles ouviram, que muita gente acha que é um sujeito indeterminado. Então, se gerou toda essa confusão, com certeza a gente vai ter aí a forma mais radical do hipérbato, que é a síntese, né? E no nosso hino nacional está cheio delas, né? Da terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores do que a terra mais garrida, né? Seria a ordem direta. Então, nosso hino está cheio destes hipérbatos que vão ao extremo do hipérbato, que é a síntese, né? Aqui eu trouxe para ilustrar o famoso quadro do Pedro Américo, né? Independência ou Morte, pintado lá no século XIX por encomenda do Dom Pedro II, o filho do imperador aqui, do primeiro imperador nacional. Não sei se vocês já viram essa tela, bem famosa, né? Uma curiosidade é que essa casinha aqui que o pintor colocou na pintura não existia em 1822. Então tem uns pequenos erros históricos aí na pintura do Pedro Américo, que são curiosidades históricas. E aqui, bem pequenininho passando, está o sujeito do nosso hino, do começo do nosso hino nacional, as margens plácidas do Ipiranga, que nasce ali, de fato, como um riachinho, né? E hoje, em São Paulo, depois é completamente engolido pelo esgoto que toma quase todos os cursos de rio natural que nasciam e ainda nascem no estado de São Paulo, infelizmente. Vamos em frente. Aqui nós temos 2 figuras muito tranquilas, que é o polissíndeto e o assíndeto, né? Poli, muitos, a, nenhum, né? Então, síndeto é aquilo que liga, são as conjunções, né? E, mais, nem, enfim, né? Então, quando eu tenho muito disso, eu tenho um polissíndeto, né? Uma repetição enfática do conectivo. Geralmente é a conjunção aditiva, mas também pode acontecer de ser a conjunção adversativa, sim, por que não? Né? E o assíndeto, ao contrário do que ocorre no polissíndeto, nós temos a omissão da conjunção. Vim, vi,
venci, famosa frase do imperador romano Júlio César, né? Ele não disse vim, vi e venci. Vim, vi, venci. Então, gerando um efeito de sentido aí autoritário, né? Grandiloquente, enfim. Então, percebam isso, a dificuldade em diferenciar uma da outra é vencida se a gente presta atenção em quê? Nesse prefixo, né, gente? Poli vai ser sempre de muitos, né? Ginásio poliesportivo, quer dizer que vários esportes podem acontecer nesse ginásio, não é verdade? Então, aqui, há um poeta do Olavo Bilac que eu convidei a Mirella para fazer a leitura para a gente hoje. Mirella? Longe do estéril turbilhão da rua, Benedito escreve, no aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua, mas que na forma se desface o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem sobre como um templo grego. Não se mostre na fábrica o súplico do mestre. É natural o efeito agrade, sem lembrar dos andames do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força, é a graça da simplicidade. Muito bem, Mirella, obrigado. Então, aqui eu trago mais um soneto, já que nós estamos aí falando do hino nacional parnasiano, aqui está o grande parnasiano Olavo Bilac. Para a gente não ficar apenas dando exemplo através de trechinhos de poemas, eu gosto, vocês sabem, de trazer os poemas inteiros. Um soneto é sempre um minutinho de fruição, né? E aqui é interessante esse soneto porque ele trabalha o polissíndeto e depois o assíndeto. E aí a gente vê como que o poeta se utiliza dessas duas figuras com sentido, com semântica, buscando um sentido dentro delas. Percebam, ó o polissíndeto aqui. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Né? Então, o polissíndeto existe no momento em que o trabalho do poeta é explicitado. Mas aí depois todo o soneto vai querer dizer o seguinte, que esse trabalho do poeta deve ficar escondido, que o efeito deve agradar sem mostrar o suplício do mestre na fábrica da poesia, né? Que o poema não lembre os andaimes do edifício. E aí o poeta faz o seguinte, como se essas conjunções fossem esses próprios andaimes, aqui elas estão explicitadas, e lá no final elas estão omitidas. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício. Então percebam que ele tira uma conjunção que deveria aparecer aqui, né? Já que ele está fazendo uma enumeração, o natural é que eu fechasse essa minha enumeração com um conectivo, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura e inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, percebam que o assíndeto ele é muito mais discreto do que o polissíndeto, né? Porque se eu começo a colocar um monte de conectivos onde não precisaria ter, isso é muito mais evidente do que apenas tirar um conectivo do final de uma enumeração, né? O polissíndeto ele é muito mais exagerado, muito mais expressivo. O assíndeto ele é mais discreto. E aí ele brinca exatamente com isso, né? Percebam, dentro do que o poema está dizendo, no começo, em que eu estou falando desse trabalho, eu encho de conectivos para representar exatamente esse sofrimento do poeta. No final, quando eu chego a falar da beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, eu tiro o conectivo como se eu estivesse exatamente tirando, apagando esse sofrimento do poeta. Bonito isso, né? O conectivo ganha um efeito de sentido muito interessante dentro do poema, não é verdade? No aconchego do claustro. O que é claustro, gente? Uma variação linguística diacrônica aí, né? Uma palavra
que já está muito antiga, muito em desuso, seria o quarto, né? O espaço fechado, o claustro. E aí essa palavra hoje ela existe apenas em outras, né? Formando outras, por exemplo, claustrofobia. Né? O que é claustrofobia? Quem tem claustrofobia? Uma pessoa que tem medo de lugares fechados. Então, percebam que as palavras, por mais que elas entrem em desuso, elas acabam resistindo em algum lugar. Né? E se a gente conhece essa palavra, fica mais fácil de entender outras. Então, o claustrofóbico é aquela pessoa que mal entra num elevador, já começa a suar frio, ou nem entra em elevador. Né? Tem gente que chega a ter tanta claustrofobia que prefere subir os 10 andares de escada, porque ela realmente não aguenta ficar num lugar fechado. A ansiedade vai lá para cima, fica com medo de dar algum problema e ficar presa ali. Então, seria aí onde que essa palavra continua existindo no nosso mundo contemporâneo. Em frente, sempre uns comentários paralelos para a gente ir ganhando algumas palavras novas para o nosso léxico, alguns comentários históricos. Então, não tenho isso, não. Graças a Deus, Leonardo, é terrível ter claustrofobia. Anáfora, uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição intencional de um termo no início de um período, frase ou verso. Aqui, esse daqui, ó, doutor, eu estou com falta de ar. Só? Mas esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba, etc, etc. Tem que interagir mais aí, Leonardo, então. Aqui, percebam, gente, o médico ele poderia ter dito só o seguinte, né? O hospital está com falta de leito, de médico, de medicamento, de verba. Ou está com falta de leito, médico, medicamento, verba. São várias as formas de fazer a construção. Mas ele quer dar ênfase, uma repetição intencional em quê? Na falta. Então, ele repete várias vezes, né? Falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Opa, risquei até no lugar errado aqui, na empolgação. Então, é a anáfora. Um outro termo que vai ser cooptado, vai ser reutilizado lá pelos estudos da linguística textual, na coesão, nos estudos da coesão e da coerência, né? Ele vai dizer que toda retomada de um termo, de uma expressão que já passou, vai ser considerado uma anáfora. Então, aí, a linguística textual vai estar se utilizando de um termo da retórica para repensá-lo dentro de outro contexto. Isso acontece muito nas ciências, né? A mesma palavra vai ser utilizada, vai ser repensada dentro de um outro contexto, mas dizendo quase a mesma coisa, né? O que é a anáfora? É esse movimento para trás, né? A palavra diz exatamente isso em grego, né? Esse movimento para trás de retomada, né? De retomada de algo. Então, isso vai ser um termo que vai ficar bem importante dentro dos estudos da coesão e da coerência. Pleonasmo, também conhecido esse, né? Consiste na repetição enfática de uma ideia antes expressa no intuito de reforçar a mensagem. Esse é conhecido, mas por sua versão viciosa, não é verdade? O pleonasmo vicioso, que aí a gente sai das figuras de linguagem e entra nos vícios de linguagem. É quando essa repetição se torna um pouco grosseira, um pouco desnecessária demais, né? É o famoso sai para fora, entra para dentro, sobe para cima, desce para baixo, que devem ser evitados, né? Apesar de que na fala cotidiana sempre acaba saindo uma vez ou outra, né? Saindo para fora, mas devem ser evitados. Então, no pleonasmo não vicioso, a gente tem um uso mais artístico dessa mesma ideia. Né? Vivemos uma vida tranquila. Aqui eu tenho um objeto direto interno, que também pode ser pensado como um objeto direto pleonástico. Vivemos uma vida tranquila. Por que aqui não é um pleonasmo vicioso? Porque eu tenho um adjetivo depois. Se eu dissesse apenas vivemos uma vida, aí fica feio, né? Tá, se é vivemos, já é uma vida. Mas aí se eu digo vivemos uma vida tranquila, eu crio um efeito mais poético e que não chega a ser um pleonasmo
vicioso, é apenas um pleonasmo. Olha onde isso aparece aqui no Vinícius de Moraes. Será que a gente tem tempo para ler esse soneto inteiro? Eu tinha pedido para o Vitor. Sempre nas páginas que a pessoa está falando, ela sempre repete o né. Sim, aí é um outro tipo de vício de linguagem, Mirella, que é um vício bem difícil, inclusive, da gente evitar completamente, né? Porque eu acabei de falar, é uma âncora da nossa fala. A gente fica buscando essa conexão com o ouvinte e esse né funciona como se fosse buscando essa confirmação de que vocês estão me entendendo, de que vocês estão me ouvindo. Esse tem gente que usa demais, né? Que acaba incomodando de fato um pouco. Mas aí nós, enquanto ouvintes, precisamos buscar a paciência e a compreensão de que é algo inconsciente. Você precisa trabalhar muito a consciência da tua fala, da tua oralidade, para evitar esses vícios da repetição, esses vícios repetitivos que funcionam como âncoras, né? Porque a gente vai falando e eles vêm naturalmente. O Vitor Amorim não está aqui, né? Ele disse que estava gripado, que não aceitava o convite para a leitura. Está aqui, sim, rapaz. E aí, Vitor, melhorou da gripe? Vai conseguir ler o Vinícius de Moraes? Eu tô doido para escutar essa voz dele para ver se ele está gripado mesmo. Acho. Cadê? Fugiu não, né? Não, tá aí. Beleza, eu não vou ler esse soneto inteiro para que a gente não ultrapasse o nosso tempo, mas sugiro que vocês o leiam, porque é um lindo soneto, talvez o mais bonito do Vinícius de Moraes. Onde que está o pleonasmo aqui? Será que dá tempo, gente, de eu ler o soneto? De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius de Moraes. E rir meu riso está em um pleonasmo não vicioso, porque ele quer enfatizar esse riso, né? Por mais que depois ele não tenha colocado nenhum adjetivo aqui, não podemos chamar de um pleonasmo vicioso. Ele está usando mais uma vez uma figura de construção dentro de uma licença poética, né? Tem uma outra na música do Chico Buarque, né? Sorriu seu sorriso pontual, ela riu sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Vamos nessa. Estava aqui o soneto bem grande, mas ninguém apareceu para ler, eu já li. E aqui, rapidão, um exemplo do pleonasmo vicioso, né? E como que o cachorrinho brinca com essa ideia. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo? Percebam que quando a gente usa o pleonasmo aqui, ele já está dizendo o vicioso, né? Até mais comum a gente falar do pleonasmo vicioso sem nem colocar esse adjetivo vicioso. Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Eu entendi que era levar a saia para fora. Então, ele entendeu aqui, a saia é um homônimo, né? Tanto o verbo do verbo sair quanto a roupa. Então, ele entendeu que era para levar a saia para fora, porque ele entendia que a sua dona jamais usaria um pleonasmo vicioso desse tipo. Né, Mirella? Então, para a gente fechar, nós temos a silepse, uma figura de construção muito polêmica, né, junto aos gramáticos, porque ela acaba permitindo diversas formas de concordância diferentes da culta, diferentes da estritamente gramatical, né? Então, a concordância entre os termos não segue estritamente a ordem gramatical, mas uma ordem ideológica, ou seja,
a concordância não se subordina puramente à sintaxe, mas a uma ideia implícita na construção. Então, uma silepse de gênero. Algumas são bem comuns, outras a gente fica com um ouvido assim, estranhando, mas enfim, a gente usa bastante, né? Vivemos na agitada São Paulo. São Paulo é uma palavra masculina, né? Mas é claro que se a gente está no contexto brasileiro aqui falando de uma cidade, vai ficar implícito que eu estou me referindo à cidade de São Paulo. Por isso, agitada fica no feminino, porque cidade é feminino. Então, eu estou concordando, o agitado está concordando com uma ideia implícita de cidade e não com a palavra em si, São Paulo. Percebam, é interessante esse exemplo para a gente entender a ideia do contexto, né? Se eu falo São Paulo em qualquer discussão normal, em qualquer, enfim, dentro de se a gente está falando de cidade, se a gente está falando de Brasil, de notícia do Brasil, se eu falo São Paulo, eu remeto à cidade. Mas e se eu estou na missa? Se eu estou no culto? Se eu estou numa igreja? A mesma palavra já vai remeter a outro referente, não é verdade? Aí o São Paulo vai manter o seu gênero masculino, porque eu estarei, muito provavelmente, me referindo ao apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, não é verdade? Então, percebam aí a importância do contexto, né? Se eu estou num sermão, se eu estou lendo Padre Vieira, se eu estou numa igreja, num culto, numa oração, enfim, o São Paulo, né, já vai ser o apóstolo São Paulo, e não a cidade, não é verdade? Então, silepse de gênero aqui no agitado. Silepse de número. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. Aqui eu tenho uma silepse de número, porque ficaram, não concorda com a maioria, deveria concordar com a maioria e ficar no singular, né? Quis concordar com clientes. E eu tenho até uma silepse de gênero também, né? Porque os clientes é masculino e o locutor quis deixar bem claro que essas clientes, né? A maioria, pelo menos, era mulher, né? Então, a maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. Uma silepse de número, singular plural, e de gênero também, né? Aqui ficaria mais interessante se a gente deixasse a maioria das clientes ficaram insatisfeitas com o produto, e aí a gente tem uma silepse apenas de número, né? Deveria ficar no singular, porque a maioria é singular, mas vai para o plural, porque eu estou concordando, estou fazendo a minha concordância com clientes, com a ideia, muito mais do que apenas com os comandos, com as ordens gramaticais, né? Silepse de pessoa. Todos terminamos os exercícios. Todos, pela gramática estrita, deveria ficar na terceira pessoa. Todos terminaram os exercícios, né? Mas aqui eu tenho uma silepse de pessoa, porque eu quero me incluir nessa fala. Todos nós terminamos os exercícios, mesmo sem dizer o nós, eu me incluo nessa fala. Eu acho essa silepse de pessoa extremamente importante, inclusive em vários momentos, né? Se nós estamos aí fazendo um discurso político, por exemplo, né? Olha a diferença se eu falo, todos devem zelar pela limpeza da cidade. Dizer isso é uma coisa. Todos devemos zelar pela limpeza da cidade. Percebem a diferença no efeito de sentido quando eu uso a silepse? Porque eu me incluí na ideia de que todos devemos zelar pela limpeza da cidade. Eu estou me colocando ali como um cidadão que deve também fazer aquilo que eu estou dizendo que deve ser feito, né? É diferente de eu dizer todos devem zelar pela limpeza da cidade. Parece que eu estou jogando só para os outros essa necessidade desse zelo pela cidade. Então, é uma silepse muito importante aqui, incluir-se naquilo que se fala, não é verdade? Então, só para a gente terminar,
Que tipo de silepse ocorre nessa tirinha da Mafalda? Silepse, lembrando aos 3 tipos, é de número, singular, plural. Vou botar aqui na mesma ordem que a gente acabou de ver, né? Ixi, sei lá qual foi a ordem que a gente acabou de ver. Gênero, número e pessoa, beleza. Gênero, masculino, feminino, número ou pessoa, primeira, segunda, terceira. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos nós é que vamos fazer as coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô, cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. A Mafalda não deixa pedra sobre pedra aqui, né? Então, vocês veem o mesmo tipo de silepse que a gente acabou de ver, né? Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial, como que seria aqui a construção estritamente linguística? Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial é de crianças. Porque mais da metade da população mundial está tudo no singular. Né? Por mais que alguns gramáticos vão dizer, ó, se você falar, fiquei sabendo que mais da metade da população mundial são crianças, é aceitável. Porque mais da metade me remete a uma coisa plural, né? É mais da metade. Então, é aceitável até você dizer, fiquei sabendo que mais da metade da população mundial são crianças. Ainda passa. Agora, ele usa o somos, né? Então, ele faz uma silepse de pessoa. Ele não usa a terceira pessoa, ele usa a primeira. Para quê? Para se incluir na fala. Verdade? Então, é isso, gente. Estamos lá chegando no nosso tempo para que vocês possam dar uma respirada antes da aula de Sociologia. Que os dias difíceis sirvam para provar quão forte você é. Fica aí uma mensagenzinha da professora Renata e minha, a professora Renata que construiu colaborativamente esses slides comigo. E vocês aqui, os guerreiros, os resistentes do MIT, já estão provando, né, que os dias difíceis já estão provando quão forte vocês são nesses dias difíceis. Né? Obrigado pela participação. Coloquem a letrinha da turma de vocês aí no chat para registro. E até a próxima semana com as maravilhosas apresentações de vocês. Estou super ansioso. Vai ser massa. Beijos e abraços. Até a próxima. Bye, bye. Valeu. Obrigado aí pelos leitores de hoje. Tchau. Pelas dúvidas. Valeu, gente, pela participação.